No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você as 10 principais dúvidas que eu recebo sobre o processo de cidadania italiana. A especialista responde aqui no canal Mundo da Cidadania Italiana. Deixe nos comentários qual é a dúvida que você tem com relação ao teu processo e eu vou responder para você. São respostas aqui rápidas e objetivas, sem enrolação. Então fica comigo até o final desse vídeo. A primeira pergunta que sempre fazem é: mas quem tem direito à cidadania italiana? Então, anota aí a resposta. Quem tem direito é quem é descendente, ou você é ou você não é descendente, mas não basta ser só descendente. Você tem que ser descendente, mas você tem que conseguir comprovar toda a linha reta de filiação, de descendência. Ou seja, se você não tiver os documentos ou não localizar alguns dos descendentes em linha reta, você fica impossibilitado de fazer o pedido do seu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Segunda pergunta. Marta, mas tem limites de gerações? Como que funciona, né? Tem cidadania que sim, por exemplo, a cidadania espanhola, o limite é até netos. Já tentaram mudar isso aqui no parlamento, aqui na Itália, né, há 4 anos aproximadamente, e não foi aprovado. Não sabemos até quando será liberado sem limite de gerações. Não tem. Eu faço processos na média de 4 a 6 gerações, ok? Não passa, geralmente, o máximo 6. Não acho que se ocorreu 2, 3 casos com 7, mas é difícil por conta da época que os italianos chegaram aqui e etc, né? Mas depende de em quantos anos, se foram filhos que tiveram mais jovens ou menos jovens, enfim, tá? Mas cada um dentro do seu processo terá aproximadamente de 4 a 6 gerações e não tem limite. Terceira dúvida, que é bastante recorrente. Marta, eu não tenho sobrenome italiano ou eu não sei falar italiano. Atenção, o sobrenome italiano ele é um indício. Se você possui um sobrenome italiano, tá muito evidente que você é descendente, porque o sobrenome vai passando, né, de pai, mãe, enfim, do genitor vai passando para o filho, então evidencia o vínculo, mas não necessariamente você precisa ter o sobrenome, porque você pode ser descendente por linha materna, a tua mãe ser descendente, a tua avó, a tua bisavó, ela casou, o filho levou só o quê? O nome do pai. Então o nome da mãe se perdeu na questão de constar no nome do requerente, mas isso não quer dizer que ele não tenha direito. O direito ele é de sangue, ele é de filiação comprovado através dos respectivos documentos. Então não se preocupe se você não tem o sobrenome italiano e nem tampouco que se você não fala a língua italiana, porque descendente de italiano e iuris sanguinis deve somente reconhecer a cidadania italiana, já nasce italiano e não tem a necessidade de falar ou ter conhecimento da língua italiana. Diferente, obviamente, da mudança que houve de uns anos para cá, de 2018, onde o cônjuge, para pedir o reconhecimento via matrimônio, exige que tenha o conhecimento da língua italiana no nível B1. Isso é mais recente e as pessoas fazem muita confusão entre reconhecimento, naturalização por matrimônio e reconhecimento iuris sanguíneo. E agora, uma outra pergunta muito recorrente é: Marta, quais são os documentos que eu preciso, né? Então aqui eu vou falar também de forma muito objetiva, né? A cidadania italiana, ela não precisa de uma quantidade imensa de documentos, como muitos pensam. Ela precisa de 3 documentos de cada geração. Certidão no formato completo, significa inteiro teor, completo, digitada, ok? Não reprográfica, não cópia do livro, digitada, inteiro teor, nascimento, casamento e óbito quando houver, não é se localizar e quando houver, tá? Então, lógico, você tá vivo, nascimento e casamento, não é casado, nascimento, genitor, nascimento, casamento, tá vivo, não tem óbito, avô, vamos dizer que é falecido, nascimento, casamento, óbito, bisavô, nascimento, casamento, óbito, do italiano, nascimento, a certidão dele emitida na Itália de nascimento, a certidão dele de casamento e a certidão de óbito.
inclui um documento a mais do italiano que é CNN, Certidão Negativa de Naturalização, que é emitida online no site da Justiça, tá? Sem você ter que pagar nada, de modo muito simples. Você encontra outros vídeos falando sobre a CNN aqui no canal. E a CNN, ela é um complemento, ela tem que constar no processo para mostrar, para provar que aquele italiano não se naturalizou brasileiro. Por quê? Porque se ele se naturalizou brasileiro e o filho nasceu depois que ele se naturalizou, ele era brasileiro e aí o filho não tem direito à cidadania italiana. Se por um acaso nasceu um filho, ele era ainda italiano e depois, por algum motivo, para entrar como funcionário num órgão público, por algum interesse pessoal, na época ele se naturalizou brasileiro e o filho nasceu ainda quando ele era italiano, é uma certidão positiva, porém o direito segue, tá? Então, praticamente são 3 certidões de cada geração e essas certidões, depois de emitidas, analisadas, elas devem ser traduzidas para o italiano, né, e apostilada. Então, essa é toda a documentação que precisa. Logicamente, tem mais alguns detalhes, se tiver um divórcio, sentença do divórcio, se tiver retificações importantes no processo e como complemento uma sentença, a sentença daquela retificação, a sentença judicial pode ser pedida, como já houveram casos comigo aqui na Itália, tá? Mas aí, para se aprofundar, tem mais alguns outros detalhes, mas a grosso modo o que você precisa saber para verificar se o seu processo é elegível são esses os documentos. E aí você fala, então, Marta, qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre é montar esse processo. Montar esse processo significa você obter os documentos mencionados no vídeo anterior, né? Aliás, no tópico anterior, você providenciar esses documentos. Repito, a importância, é imprescindível que essa documentação ela venha analisada, porque senão você perde tempo, você tem mais gastos, né? Retrabalho, porque não adianta você traduzir e apostilar em base só ao teu achismo ou informações somente encontradas na web. Cada processo é único, né? Existem processos muito enxuto, muito redondinho, muito fáceis, como existe processos bem mais complexos, processos que envolvem DNA, processos que envolvem autodeclaração, processos que existem grandes divergências. Então, depende, cada processo é único e é necessário que seja analisado. Uma vez que você emitiu todas as certidões, você analisou, não basta só ser descendente, mas pode bater no peito, o meu processo é elegível, está tudo correto, pronto, aí você vai efetivamente mandar traduzir para o italiano e vai mandar apostilar, tá? Então, o ponto de partida é você montar o teu processo e emitir as respectivas certidões. E você vai falar, Marta, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho os dados. Começa-se, né, inicia o processo sempre de trás para frente, a partir de você requerente. Você sabe onde você nasceu, onde você casou, você sabe onde o teu pai nasceu, onde o teu pai casou. Se você não sabe, vai constar essa informação possivelmente na tua certidão de nascimento. E na do teu pai vai constar aonde o pai dele nasceu e casou, ok? Geralmente os filhos são registrados no cartório onde os pais casam e através da obtenção de cada uma das certidões de trás para frente, você vai chegar até a origem do italiano. Então é assim que se monta um processo. Não dá para saber todas as informações se você não começar a emitir as certidões. Ponto de partida, emitir as certidões. Outra pergunta bem importante, Marta, tá, depois que eu montei todo o meu processo, aonde eu vou pedir o meu reconhecimento de cidadania italiana? Você só tem 3 opções, pode chorar, pode espernear, não tem milagre a ser feito. Ou você vai dar entrada no teu processo no consulado do país onde você mora, Brasil, no consulado italiano no Brasil, ou você virá presencialmente aqui para a Itália, né? Estará aqui para fazer o teu processo com residência, ou você vai simplesmente fazer o teu processo via judicial, ou seja, no tribunal na Itália, né? Seja por linha materna ou seja por excesso de prazo contra o consulado. Você tem uma dessas 3 opções. Vai depender da tua necessidade, da tua motivação, do teu grau de urgência, do teu perfil, o quanto você pode ou quer investir para ter uma dupla cidadania italiana. Então, esta é uma pergunta realmente, Marta, aonde é que eu faço o meu
meu pedido, começo aí com o meu processo de cidadania italiana, ok? Agora, você vai querer saber também, Marta, mas qual é o prazo para eu conseguir a minha cidadania italiana? Quanto tempo leva para sair da minha cidadania italiana? Em cada uma dessas esferas, ok, de um desses órgãos, tem uma média de tempo. Consulado no Brasil, simplesmente você vai ficar primeiro na fila, que essa fila varia de 8 a 12 anos, depende se é de São Paulo uma média de 12 anos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, você é de Curitiba, da onde você é, que consulado que atende a tua cidade, teu estado e qual é a média de tempo? Anos. Ai, não vale a pena, sempre vale a pena, porque é um patrimônio, um direito seu e dos teus filhos. Você pode não usar agora, mas os teus filhos daqui 10, 12 anos vai usar, ou talvez os netos. Então, se não é algo que você pretende fazer agora, o primeiro passo é a fase 1, você montar o teu processo, e sim, vale a pena você entrar na fila do consulado. A segunda opção é você fazer presencialmente aqui na Itália. Significa você vir, entre aspas, morar aqui, porque precisa ter residência fixa aqui e tem que ficar aqui no mínimo, repito, no mínimo, repito, no mínimo 6 meses. Tem comune que tá levando pós-cenário Covid 8 meses, 11 meses, 10 meses, tá? Quando no passado uma média aí dos processos eram finalizados de 3 a 4 meses, estourando 5, mas mudou tudo, engessou tudo e mais em base às fraudes e a desmotivação e o interesse de bloquear, né, o fluxo de pedidos, mais a falta de interesse, né, de atender, a falta de interesse efetivamente que os processos continuem com o objetivo, na verdade, de bloquear, né, dificultar o acesso e reduzir o fluxo aí de pedidos. E por final, tem mais um único lugar que você pode fazer esse pedido de reconhecimento, através do tribunal na Itália. E aí, através do tribunal, são com duas motivações diferentes. Ou porque o processo segue uma linha materna, e aí só pode ser feito realmente via tribunal, né? A lei de 1948 não pode ser feito no formato administrativo consulado e comune, ou se a sua linha é linha paterna, mas você vai fazer via judicial na Itália com a motivação de excesso de prazo contra os consulados, que é uma motivação válida e feita em grandíssima quantidade no momento, com o objetivo de efetivamente fugir das filas, né? E também de não ter que vir para cá fazer presencial, tá? Então, as três opções que você, descendente de italiano, tem para pedir o teu reconhecimento de cidadania italiana são esses três, tá? Consulado, comune e via judicial. Quanto tempo leva, Marta, para sair a minha cidadania, para ficar pronta a minha cidadania, para o meu processo ser reconhecido? E aí a gente volta no tema abordado de esse prazo depende de cada um das esferas, né? De cada uma das opções que você escolheu para fazer o reconhecimento. Se você escolheu para fazer o pedido no consulado, eu falei para você que 8 a 12 anos era a média de tempo para você ficar na fila. Uma vez chamado, eles dão aí um tempo de 3 meses a 6 meses para você providenciar e entregar toda a documentação. E aí, eles, uma vez recebida a documentação, eles têm por lei 2 anos para fazer o processo de reconhecimento. Só que depois o consulado envia esse ok para o comune na Itália fazer a transcrição da tua certidão. E essa transcrição, na verdade, o comune tem por lei até 6 meses para transcrever, né? Ele pode demorar até 6 meses, que é assim quando você vai fazer o pedido diretamente lá no comune. Mas depende daí do fluxo do comune, quanto tempo, da boa vontade, enfim, já chegou casos de eu atender requerentes, descendentes reconhecidos no consulado, que nem mesmo chegou a solicitação junto ao comune. O comune, quando eu entrei em contato, não havia nem transcrito absolutamente nada. E isso há processos concluídos no consulado alguns anos atrás. Então,
aqui, relação ao consulado, tem que considerar que uma hora fica pronto, mas você não vai saber exatamente quando vai ficar pronto por conta de todos esses anos. A opção do Comune, já adiantei, né, no tópico precedente também, que a média tem demorado aí 6 meses, 8 meses, e tem casos específicos aqui de pessoas que ficaram esperando 11 meses, como tem ainda assim mesmo pós-cenário Covid, comunes que são extremamente organizados e têm interesse em atender, né, diretamente, preferencialmente diretamente o descendente, o requerente, evitando assessoria, que pode sim fazer em 4 meses, 5, não é uma regra pontual, porque o comune não é a parede, não é o fabricado, né? Não é o imóvel em si. O comune, a gente está falando o quê? De pessoas, de ser humano, de uma ou duas pessoas que trabalham dentro do setor específico de status civile, ou seja, quem é que vai literalmente fazer o teu processo e o reconhecimento da tua cidadania, tá? Então, tem que lembrar que a Itália tem diversas regiões, províncias, comunes e pessoas com perfis diferentes. Então, isso são variantes que devem ser consideradas. Mas a média, por lei, o tempo, por lei, 6 meses. Então, considere de 6 meses para frente, tá? E por último, Marta, e se eu fizer via judicial? Porque o meu processo é linha materna ou o meu processo é linha paterna, excesso de prazo? Antigamente, nós estamos em setembro de 2022, até julho de 2022, todos os processos eram concentrados em Roma, todos. A Argentina que tinha que fazer pedido, argentinos mandar aqui para a Itália no tribunal em Roma. O Brasil em peso, Roma, ou seja, imagina que a vara de imigração, né, de cidadania, com um grupo de juízes atendendo centenas e centenas de pedidos. Então, a média em Roma era 24 meses do processo. Porém, a partir de agora, os pedidos são feitos nos respectivos tribunais de origem do italiano. Então, isso quer dizer que vai 10 processos para um lado, 5 para outro, 2 para outro, 20 para outro. Imagina quantos tribunais tem a Itália, né? E isso, a expectativa é com isso que o fluxo seja sensivelmente melhorado, dizem aí 9 meses, 12 meses, mas é tudo muito recente, seria especulação. A gente só vai ter, os advogados só terão um histórico de tempo em cada tribunal em base com o tempo, né? Vão fazer diversos pedidos no Tribunal de Veneza, de Pádua, etc. Eles falam, bom, a média o histórico aqui, a média de tempo nesse tribunal é X, tá? Mas o ponto positivo é que tende a ser muito mais rápido. Agora, via judicial, sem você vir para a Itália e minimizando todos os gastos que implicaria com a sua vinda para cá, tá? Então, aqui eu detalhei para você quanto tempo leva para você ter aí a tua cidadania reconhecida. E vamos para mais uma pergunta. Agora a gente vai falar de fazer na Itália, né? Qual é a principal exigência para você fazer o teu pedido de reconhecimento, para você vir aqui na Itália? Para eu fazer o meu processo na Itália, o que é mais importante, o que eu preciso? E aqui eu vou te afirmar com a boca cheia que é a questão da residência. É a residência responsável por questão de tantas fraudes, com tantos problemas, né? Vamos esquecer o formato do passado, né? As cidadanias realizadas no tempo de férias, de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 45 dias, de vindas e idas, né? Tudo muito rápido. A lei sempre foi a mesma. Tem que ter residência na Itália. Ter residência na Itália significa você estar aqui, no mínimo, período do processo. Na verdade, a residência significa um vínculo que você tem aqui de trabalho, familiar, social, né? E você ser residente aqui para você reconhecer a sua cidadania, produzir e ficar aqui na Itália. Mas após você ser cidadão reconhecido, a lei não diz que você é obrigado a ficar aqui por tempo indeterminado. Então, esse espaço, né, enfim, esse furo aí permite com que as pessoas possam se mover. Então, no mínimo, você tem que ficar aqui 6 meses, que é o tempo do processo. Marta, mas esse processo vai demorar 7, 8, você vai ficar 7, 8,
tá? Então, estar na Itália significa ter residência na Itália, é a condição básica para você fazer o teu pedido de cidadania aqui na Itália. E uma pergunta que, por mais que a gente grave vídeo, por mais que tenha esse conteúdo aí na web, realmente ela deixa um espaço para que os descendentes façam confusão. Lei materna. Então, como que funciona a lei materna de 1948? Não é só você ter uma mulher na linha de descendência, é isso que as pessoas fazem confusão. Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, no e-mail. Marta, a minha bisavó era italiana, então eu só posso fazer via judicial. A sua bisavó era italiana, não importa que ela era italiana, importa saber o ano de nascimento e o ano que a tua bisavó nasceu. Importa saber o ano de nascimento do filho ou da filha desta mulher, entendeu? Então, se a tua bisavó era mulher, ok? E aí, no caso, um exemplo aqui, o teu avô ou a tua avó nasceu depois do 1 de 1948, o teu processo é na linha administrativa, que significa fazer no consulado ou fazer no comune presencialmente e não via judicial. Por quê? Porque a partir do 1 de 1948, aquela mulher, ela passou a ter o direito de passar a descendência, né? De passar a linha de descendência para os filhos. Agora, se esse filho ou essa filha nasceu antes do 1 de 1948, isso significa que o teu processo só pode ser feito via judicial na Itália e que não é absolutamente nenhum problema. Por quê? Porque fazer via judicial na Itália, linha materna, é realmente, no momento, uma vantagem, porque a maioria das pessoas optaram em fazer o pedido aqui na Itália pelas vantagens que tem fazer no judicial, tá? E eu já vou explicar porque é a outra pergunta que é recorrente. Então, se você tem uma mulher na linha de descendência, vamos dizer que seja a tua avó, que ano que nasceu a tua mãe ou o teu pai? Depois de 1 de 1948, é linha administrativa, tá? Então, você sempre faz a pergunta, que ano nasceu o filho ou a filha daquela mulher, da primeira mulher na linha de descendência? Tá claro? Então, essa é a regrinha correta para você saber se você é obrigado a fazer via judicial ou não. E, por final, a 10ª pergunta. Foram 10 perguntas envolvendo o processo, tá? Estarei fazendo um vídeo separado e eu vou deixar o link aqui. A partir do momento que esse vídeo, eu vou gravar ainda esse vídeo, então a partir do momento que esse vídeo estiver disponível, não sei se nesse momento que você está vendo se estará disponível já ou não, você vai observar aí em cima o link na tela. Se tiver um link aí na tela, você clique no final também desse vídeo, eu vou deixar o link com as principais dúvidas para fazer o processo presencial na Itália. Atenção, as principais dúvidas para fazer o processo presencial na Itália. Marta, efetivamente, quais são as vantagens de fazer o processo, então, no via judicial? Então, aqui, de forma bem objetiva, a vantagem é que se você vem para o residencial, você tem que gastar com passagem aérea, né? Que na média aí varia de 800 a 1.100 euros, dependendo da época. Você tem que alugar um imóvel aqui, ficar aqui no mínimo 6 meses, podendo ser 6, 8, né? Então, imagina o custo de investimento, porque são 3 aluguéis de calção, um aluguel antecipado, um aluguel da imobiliária, água, luz, internet, gás, se manter aqui por todo esse período, né? Principalmente ter a agenda e a disponibilidade de estar aqui, né? E se ainda você for contar com um profissional, uma assessoria para te ajudar, né, com relação ao teu processo, um profissional, então tem mais um custo ainda de assessoria. Então, esses são os gastos que você tem que investir no presencial. E o judicial, ele vai numa contramão. Você não tem que sair do teu país, seja do Brasil ou do exterior. Você não tem que gastar esses 1.000 euros de passagem aérea. Você não tem que ficar aqui os 6, 8, 10 meses e se manter aqui.
e você pode inserir, né? Você pode colocar no mesmo processo vários familiares. Então, você pode buscar primos, irmãos, genitor, filhos, ou então filhos menores, colocar todo mundo no mesmo processo. O valor é do processo, pagando só uma taxa de adesão por participantes adicionais. Soma tudo, né, os gastos e divide. Eu estou fazendo um processo aproximadamente com 12 pessoas, não está dando nem 700 euros de investimento para cada um, para pagar em vezes. Ou seja, como que você vai reconhecer uma cidadania italiana, né, uma dupla cidadania com investimento de nem 700 euros dividido em vezes? Porque a família se reuniu e teve um grupo mais expressivo de pessoas. Mas, de qualquer maneira, o investimento ele é muito factível, porque tem advogado, não existe conversão, então advogado, obviamente, aqui, né, advogado, assessoria, a gente quer junto, né, não é indicação, não, a gente trabalha junto, são 2 profissionais trabalhando juntos num momento diferente, um focando o pedido e o judicial, o pedido no tribunal, e a assessoria analisando, interagindo com o cliente, cobrando o comune, porque não é só a sentença do processo, depois tem todo o pedido de transcrição para efetivamente você, requerente, virar um cidadão reconhecido, né? Então o processo tem que ser realizado depois no comune, tá? Então são 2 profissionais, um valor único e passa a ser muito factível, tá? Bom, ficamos por aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, porém são 10 perguntas de extrema importância. Agora aproveite e veja as dúvidas com relação a fazer o seu pedido presencialmente na Itália. Quais são as dúvidas requerentes com relação a estar na Itália?